Bom dia a todos. Esse tipo de aglomeração que a gente acabou de ver é a única coisa que nós não queremos ver nos dias atuais, só para contextualizar. Muito bem, a reunião clínica hoje é da infectologia e nós vamos, então, apresentar o contexto da cirurgia ortopédica nessa avalanche de casos que temos visto em coronavírus, com um número de casos mundiais absolutamente inéditos, como vocês veem na atualização do mapa da Johns Hopkins, atualizado no dia 12, hoje pela manhã. Nós temos 118.625.000 casos aí no mundo. O Brasil ocupa a terceira posição em número de casos. E aqui a gente vê o número dos casos no Brasil, são mais de 11 milhões de casos. Em São Paulo, a gente tem o maior volume de casos, também, infelizmente, o maior volume de óbitos. E nós estamos vendo todos nos noticiários da semana um crescimento muito substancial do número de casos, do número de óbitos, levando quase ao esgotamento das unidades de terapia intensiva, porque parece-nos que as variantes novas são de maior contagiosidade e de maior gravidade. Enfim, nesse contexto todo, como se coloca a cirurgia ortopédica no contexto do número de casos, no contexto da vacinação parcial que já aconteceu em alguns lugares para alguns grupos etários da população. Então, a nossa reunião de hoje, ela se propõe a responder algumas perguntas que geralmente os ortopedistas nos fazem em relação a como proceder numa cirurgia ortopédica de urgência ou eletiva, neste cenário tão preocupante. Essas perguntas e respostas, elas estão embutidas no contexto do segundo Consenso Internacional de Infecção Musculoesquelética. Como todos sabem, esse consenso internacional foi revisto em 2018 por um grupo de especialistas que só lidam com o tema no mundo todo. Aqui da instituição, eu, o doutor Arnaldo, o doutor Pécora, fazemos parte desse consenso, e um grupo pequeno deste consenso foi elencado para, em agosto, colocar a posição do consenso internacional em relação à volta das cirurgias ortopédicas, que aconteceu no arrefecimento aí da pandemia, não só aqui, mas no restante do mundo, onde antes da gente vivenciar essa segunda onda. E agora, recentemente, nós fomos convocados novamente, eu faço parte deste grupo que está respondendo essas questões, para que a gente possa instrumentar os cirurgiões aí na melhor atitude, mediante o cenário mundial. Obviamente que aqui, nas respostas que eu vou colocar, a gente tem uma adaptação à nossa realidade e às nossas regras ditadas pela vigilância sanitária. Que isso, obviamente, não é uniforme no mundo, e também a gente vê uma diferença na apresentação do número de casos, da gravidade, da pressão sobre o sistema de saúde, e isso faz com que a situação seja diferente nesse contexto. Então, a primeira delas, o paciente que recebeu uma ou duas doses da vacina para a Covid-19 devem ser testados no pré-operatório? Todos sabemos que a grande maioria dos hospitais está exigindo o teste de PCR de 72 horas antes da internação hospitalar para alocar esse doente no melhor cenário no hospital e para liberar ou não a cirurgia. Então, obviamente, em cirurgias de urgência, o PCR pode até ser colhido, mas a cirurgia não vai ser postergada. Este contexto fica mais para cirurgias eletivas. Então, o paciente vacinado, ele deve ser testado? Sim, porque, como todos nós sabemos, as vacinas que estão sendo dadas em território nacional, a grande maioria a Coronavac ou a Oxford, da Fiocruz, são vacinas que protegem da aquisição do vírus entre 50% e 60%. Então, o indivíduo pode ser vacinado, ele pode ter o vírus e pode transmitir. Então, a gente ainda preconiza
que a testagem para pacientes que vão ser internados para cirurgia eletiva, ela seja obrigatória, independente da situação vacinal do paciente. Isso é referendado não só pelos nossos consensos internos, também essa American Society of Anesthesiologists, que tem se posicionado muito fortemente em todas as situações durante a pandemia relacionadas à cirurgia. Se um paciente vacinado apresentar o PCR positivo para o SARS-CoV-2, quais as medidas devem ser tomadas? Então, a recomendação é exatamente a mesma para o paciente PCR positivo não vacinado. Então, ele transmite da mesma forma à luz do conhecimento atual e ele deve ser encarado da mesma forma como se não houvesse a vacina. Adiar as cirurgias por no mínimo 10 a 14 dias, e aí a gente vai ver numa outra questão, dependendo da evolução clínica desse doente, esse período pode ser ainda alargado, e obviamente, vou repetir, exceto em cirurgias de urgência. Cirurgia de urgência, mesmo PCR positivo, o doente vai ser operado, só que as medidas tomadas são especiais, como qualquer doente com PCR positivo para o SARS-CoV-2. Se o paciente estiver em boas condições clínicas, ele vai ficar em casa, isolamento domiciliar e orientar acompanhamento médico. Então, todo paciente com PCR positivo para coronavírus, ele deve ter uma orientação e um acompanhamento médico, mesmo nos casos leves, porque a gente sabe que a doença pode ter um agravamento, que a gente tem visto frequentemente do 7º ao 12º dia. Então, ele deve estar orientado para que haja uma procura ao serviço de saúde, se for necessário. Pois os pacientes que já tiveram Covid-19 confirmado, especialmente aí na primeira onda da pandemia, devem ser testados no pré-operatório? Com certeza devem ser testados. O CDC não recomenda a testagem nos primeiros 90 dias após o diagnóstico do Covid-19, porque o PCR pode ser positivo sem que haja atividade do vírus. O exame do PCR é um exame que detecta material genético viral. Ele não é capaz de dizer se o vírus está viável ou não. Para confirmar a viabilidade do vírus, há necessidade de estudo de cultura viral que não se faz rotineiramente. Em São Paulo, apesar desta recomendação do CDC, o teste é preconizado por conta das variantes, porque nós temos visto com alguma frequência os pacientes que tiveram Covid-19 no começo da pandemia serem reinfectados, muito provavelmente por essas novas variantes. E eu digo muito provavelmente porque também para comprovar que é uma nova variante, há necessidade de fazer um estudo genômico do vírus, que também não é feito rotineiramente, só em alguns lugares de pesquisa, inclusive para a gente estabelecer a prevalência, a agressividade desta nova variante. Em especial, essa variante Manaus, a variante P1. Nós temos a variante Manaus, nós temos a variante britânica no território nacional e temos a variante da África do Sul também. Mas parece que a de maior prevalência é a variante P1 de Manaus. Então, os pacientes, no geral, seguindo a recomendação, inclusive do CDC, que tiveram mais de 90 dias, então é inquestionável o teste. Ou seja, estamos testando todos os pacientes que vão para a cirurgia eletiva, mesmo aqueles que referirem o coronavírus num tempo mais recente por conta, nesse contexto da variante. Então, os pacientes assintomáticos que colheram o PCR, é obrigatório aguardar o resultado do PCR para a cirurgia? Sim, o PCR só pode ser dispensado, este resultado, para cirurgias de urgência. Então, os hospitais todos têm um fluxo de verificação do resultado deste teste antes da internação hospitalar e liberação para a cirurgia. Aqui no Instituto seguimos absolutamente a mesma regra
tanto para os pacientes que são operados eletivamente, quanto para aqueles que chegam no pronto-socorro para cirurgia de urgência. Porém, para esses, a gente diferencia o fluxo como se eles fossem portadores de coronavírus até ter o resultado do PCR, que em geral tem saído em 24, 36 horas. Então, como eu já falei, o paciente que ainda não tiver o resultado em caso de cirurgia de urgência, ele deve seguir o fluxo de um paciente portador do coronavírus com todas as precauções que são preconizadas pela vigilância sanitária, aqui no nosso complexo pelo grupo de infecção hospitalar e aqui também referendado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do nosso instituto. Então, qual é o momento mais oportuno de realizar cirurgia eletiva em pacientes que tiveram Covid confirmada? Talvez essa seja a pergunta de maior relevância daqui para adiante, uma vez que nós temos um volume de casos muito considerável aqui no nosso estado e no Brasil como um todo. E, óbvio, depois que este furacão que estamos vivendo das próximas semanas passar, as cirurgias eletivas deverão ainda voltar com maior força. Sabemos que existe um número de casos bastante grande represado aí, necessidade de cirurgia eletiva. Então, como se comportar com aqueles doentes que informarem que tiveram a doença confirmada? Aqui, a recomendação que coloco é a recomendação, novamente, da Sociedade Americana dos Anestesistas e da Fundação para a Segurança dos Pacientes Anestésicos. 4 semanas após para pacientes assintomáticos ou aqueles que tiveram quadros leves sem sintomas respiratórios. 6 semanas para pacientes sintomáticos que não necessitaram de internação hospitalar. 8 a 10 semanas para pacientes sintomáticos diabéticos, imunocomprometidos ou aqueles que necessitaram de hospitalização. E 12 semanas para pacientes que necessitaram de internação em UTI por quadro de coronavírus grave. Então, a gente vê que são tempos bastante alargados, mas era uma recomendação teórica com base em alguns estudos de pequeno número de pacientes publicados. E aí foi feito um esforço mundial publicado esta semana de uma coorte colaborativa para a Covid e cirurgia, da qual o nosso instituto fez parte, colocando pacientes aí. É um estudo prospectivo de pacientes com Covid e não Covid, em que o objetivo principal era estabelecer a taxa de mortalidade de 30 dias pós-operatórios nos 2 grupos de pacientes. É um estudo de extrema relevância, com 140 mil pacientes incluídos de 116 países. Então, a relevância é inquestionável. E a conclusão deste estudo é que os pacientes que têm sintomas importantes, eles devem ser operados no mínimo 7 semanas depois da infecção pelo coronavírus. E a gente sabe que tem pacientes que ficam sintomáticos por um período maior. Os sintomas graves decrescem, mas tem sintomas constitucionais muitas vezes em recuperação, e nesses o tempo deve ser ainda mais alargado. Então, aqui a gente vê que foram subdivididos os pacientes naqueles com quadro assintomáticos, com sintomas resolvidos e com sintomas em andamento ainda. Então, a mortalidade, ela fica equiparada aos doentes não Covid depois de 7 semanas, principalmente para os pacientes que tiveram sintomas e que esses sintomas já foram resolvidos. Então, aqui vamos alertar para o fato de que os pacientes com sintomas ainda existentes, depois de 7 semanas da doença, devem ter a sua cirurgia eletiva ainda postergada. Nós estamos falando aqui de cirurgias eletivas que podem ser postergadas. Sabemos que tem as cirurgias eletivas, chamadas cirurgias
emergenciais, cânceres e outras situações em que o risco de deixar a cirurgia postergada é maior do que operar nesta fase das 7 semanas. Então, esse é um outro contexto. Estamos falando para as eletivas puras, em que não haverá prejuízo para o doente em postergar para 6 ou 8 semanas esta cirurgia. Isso é um achado muito relevante e que eu peço a atenção de todos para a remarcação das suas cirurgias ortopédicas. Então, a outra questão que temos sido bastante procurados é para saber se as medidas de prevenção de infecção para o coronavírus, que já são muito bem fortalecidas durante esse último ano, se elas precisam ser alteradas devido a essas novas variantes. Então, a Vigilância Sanitária fez uma revisão da portaria que regulamenta essa questão das prevenções na semana passada, e a conclusão foi que não, as medidas tradicionalmente recomendadas para a coronavírus em geral são eficazes para conter a transmissão da variante. E aqui nós estamos falando do uso de máscaras, da prevenção em cirurgia com todo o arsenal específico na cirurgia do paciente confirmado ou aquele em suspeita, e todo o uso de máscara de distanciamento social que nós temos visto aí preconizado durante o último ano e que não mudou. No último documento do Consenso Internacional a que eu me reportei, que refizemos em agosto, orientações sobre cirurgia eletiva ortopédica em pacientes COVID, existia uma recomendação que a cirurgia ortopédica deveria ser adiada em pacientes em risco para coronavírus grave. Não que ele tivesse, mas que se no caso desenvolver um coronavírus seria grave. Aquelas condições, comorbidades que todos conhecemos e que estão mudando um pouco agora com as variantes, né? Então, teoricamente, os pacientes mais idosos, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes com doenças crônicas, reumatológicas, pulmonares, transplantados, imunossuprimidos. Então, essa orientação muda em relação aos pacientes vacinados. Então, aqui nós devemos lembrar novamente que os resultados de fase 1 e 2 e 3 para o uso da Coronavac, 2 doses, com intervalo de 14 a 21 dias, demonstraram uma proteção de 50,3% em aquisição do vírus, 78% de proteção para doença moderada e grave e, teoricamente, 100% redução da mortalidade. Eu digo teoricamente porque o estudo não mostrou, apesar de ter uma positividade em redução da mortalidade, não mostrou significância estatística nos números. A significância estatística está para os 78% de proteção de doença moderada e grave, e esses achados são bastante semelhantes para a vacina de Oxford. Só que nós não sabemos comprovadamente a repercussão disso, né, depois de um trauma cirúrgico de porte principalmente médio e alto. Ou seja, o paciente vacinado com as vacinas que temos no território nacional, teoricamente eles teriam uma redução de 80% na chance de ter doença moderada e grave. Mas o paciente que tem risco para essa doença e é vacinado, ainda é imprevisto se ele pode ter uma evolução para coronavírus grave depois de uma agressão cirúrgica, de um trauma cirúrgico. Ou seja, o cuidado deve permanecer bastante intenso para esses pacientes que têm risco para COVID grave no evento da necessidade de uma cirurgia de médio e grande porte. Qual é o risco? O risco que a gente teme e tem visto em algumas publicações é complicação pós-operatória mais intensa se superajuntar um quadro de coronavírus, visto que a tempestade inflamatória, a liberação de citocinas,
não é boa para nenhuma das duas situações, nem para o pós-operatório, muito menos para a evolução da doença em questão, a coronavírus. Outra questão bastante frequente, os hospitais podem aceitar os resultados de testes de coronavírus realizados em laboratórios externos e quais são os testes confiáveis? Então, o teste mais adequado para rastreio de positividade de coronavírus em pré-operatório é o RT-PCR, PCR em real time, que é realizado 72 horas antes do procedimento e por laboratórios certificados pelo Instituto Adolfo Lutz e Fiocruz. Se vocês lembrarem, no começo da pandemia, o Instituto Adolfo Lutz e a Fiocruz validaram esses testes e validaram alguns laboratórios para a realização dos testes. A grande maioria dos grandes laboratórios estão validados. Então, teoricamente, estes são os melhores testes e que são aceitos universalmente para comprovar a positividade ou não da presença do coronavírus. Aqueles testes de antígenos bastante divulgados atualmente, embora altamente sensíveis e específicos, eles ainda não são recomendados nem pelo CDC e nem pela nossa Anvisa para o rastreio de pacientes assintomáticos. A gente sabe que ele pode ter alguma falha bastante considerável em doentes assintomáticos, tá? Então, vamos voltar ao PCR. E os testes sorológicos, aqueles que determinam a presença ou não de anticorpos IgG e IgM, eles não têm valor para rastreio pré-operatório. E aqui voltamos a uma das questões anteriores. O indivíduo pode ter tido coronavírus na primeira onda da doença em algum momento, ter um IgG positivo e ter uma infecção pela nova variante. Isto não está excluído à luz do conhecimento atual. Por isso, o PCR pré-operatório ainda continua sendo obrigatório. Qual é o melhor momento para realizar cirurgias depois da vacinação do doente? Isto também está sendo muito, muito questionável. Então, as cirurgias de urgência, novamente, deverão ser feitas em qualquer momento, independente do status vacinal do doente. Para cirurgias eletivas, elas deverão ser agendadas, idealmente, após pelo menos uma semana da segunda dose da vacina. Não porque teremos absoluta proteção, como já mostramos, mas teremos um intervalo que certifica a não ocorrência de eventos adversos da vacina que poderiam contraindicar a cirurgia. Nós não temos visto evento adverso importante com essas vacinas, principalmente com a vacina, com a Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado, com poucos efeitos adversos mais importantes. De qualquer forma, essa é a recomendação, inclusive, internacional. Em caso de pacientes que têm uma internação prolongada por algum momento e ele vai ser submetido a uma cirurgia, ele deve ser testado novamente? Então, o paciente internado, ele deve ser testado novamente se ele apresentar algum sintoma sugestivo de infecção, e aí a gente precisa ficar muito, muito ligado para qualquer sintoma respiratório ser elencado como suspeito e o paciente ser submetido ao teste de PCR, ou se ele for contactante de acompanhantes, visitantes, outros pacientes ou profissionais da área de saúde com Covid confirmada e, obviamente, que deram cuidado a este paciente ou naquela mesma ala. Então, isso é uma situação frequente dentro do hospital e as comissões de controle de infecção hospitalar e os médicos que atendem os doentes têm que estar muito atentos para isso, inclusive para não permitir uma disseminação intra-hospitalar do coronavírus. Porque quanto mais rápido a gente suspeitar, isolar o doente e fizer o teste, menos risco outros pacientes, visitantes, acompanhantes
ou médicos e enfermagem e fisioterapeutas estarão no risco de uma aquisição acidental do coronavírus dentro do hospital, que hoje em dia estão minimizadas se todas as noções de precaução forem ainda obedecidas por todos, limite de visitantes, acompanhantes e assim por diante. No caso do paciente se tornar positivo para o coronavírus durante a internação, como se procede? Idealmente, o paciente deve ser transferido para uma unidade de cuidado específico do coronavírus, com todas as medidas adequadas. Se não houver esta opção dentro do hospital, o paciente deve ser mantido em quarto privativo, sem acompanhante. Existem hospitais que fazem alguma concessão em relação a isso, mas são casos específicos, e sobre as precauções, tanto de contato como respiratória, como nós bem sabemos. E qualquer procedimento cirúrgico não urgente deverá ser postergado por no mínimo 10 a 14 dias naqueles que evoluírem com quadros assintomáticos ou muito leves, ou, dependendo da evolução clínica, voltamos àquele slide anterior, onde podemos chegar até 7 semanas de adiamento da cirurgia em casos mais importantes. Se o paciente estiver bem, assintomático, com um quadro muito leve, a alta hospitalar deve ser aventada para que ele possa cumprir esse período de isolamento no domicílio, mantido em observação médica e depois retornar ao hospital, passando o período aí de contágio para a realização da cirurgia, dependendo novamente da evolução clínica que tiver durante esses dias. Então, a orientação que nós damos sempre é que os hospitais podem ter protocolos diferenciados em relação a algumas questões apresentadas. A base é feita por recomendação internacional e pelas portarias da vigilância, mas às vezes alguma característica particular do hospital exige uma realidade diferente. Então, em caso de dúvidas, as comissões de controle de infecção hospitalar do local devem ser consultadas antes de agendamento de procedimentos ou em intercorrências de pacientes internados. E aqui, para a gente mostrar um caso real do dia a dia de 2 dias atrás, bem rapidamente, paciente de 85 anos feminina chegou ao nosso pronto-socorro com uma fratura periprótese. Ela recebeu a primeira dose de Coronavac e teria uma segunda dose programada para o dia seguinte da chegada dela ao pronto-socorro. Como proceder neste caso? Então, ela vai ser submetida a toda a rotina de pacientes não vacinados. Ela deve ser internada, aqui está a vacina dela, o raio-x mostrando a fratura. Ela deve ser internada como caso suspeito, porque ela tem uma dose só da vacina, e mesmo que tivesse as duas, a gente sabe, e eu mostrei, que deve ser colhido o PCR, mantido em precauções até ter o resultado final disso. E a gente já sabe, a paciente é negativa e a cirurgia está em agendamento para os próximos dias. Para terminar, nós refizemos a nossa padronização do uso de antimicrobianos, está disponível na Secretaria do Corpo Clínico para todos os médicos do Corpo Clínico. Aqui, como tradicionalmente fazemos desde os anos 90, a orientação de antibiótico terapia inicial para os diagnósticos mais frequentes das infecções osteoarticulares e a nossa consultoria a seguir para adequar os esquemas.